O que parece ser apenas uma pequena ilha cheia de árvores, existe algo muito mais perturbador ao se aproximar. Centenas de bonecas mutiladas e desfiguradas estão presas nas árvores, balançando com o vento, como se estivessem observando cada coisa que passa. Seus olhos vazios e seus corpos envelhecidos criam um cenário de filme de terror. Mas o que levou alguém a encher essa ilha de figuras tão macabras? Qual o segredo sombrio que essas bonecas guardam? Bom, a história que envolve esse lugar é estranha, e eu vou te contar o porquê a Ilha das Bonecas se tornou sinônimo de medo e mistério. A Ilha das Bonecas não era sempre assim. A origem desse local macabro começa há mais de meio século, quando um homem chamado Don Julian decidiu se isolar do mundo em busca de paz espiritual. Ele se refugiou na pequena ilha, onde passou seus dias em completa solidão. Mas infelizmente, a tranquilidade que Don Julian tanto desejava logo se transformou em um pesadelo. De acordo com a lenda, certo dia ele encontrou um corpo sem vida de uma menina flutuando nas águas próxima à ilha. Ele, desesperado e com muito medo, não conseguiu salvá-la. Pouco tempo depois, uma boneca apareceu nas margens da ilha, como se fosse um sinal. E ele, tomado pelo medo, acreditou que o espírito da menina estava vagando pela ilha. Convencido de que a boneca pertencia à garota afogada, Don Julian pendurou ela em uma árvore, na esperança de acalmar o espírito inquieto que assombrava a ilha. Mas essa foi apenas a primeira de muitas. Depois, ele foi encontrando mais bonecas, e com isso, ele acreditava que estava afastando o mal que rondava o local. Com o tempo, a obsessão por colecionar essas bonecas aumentou, e o que começou como uma tentativa de proteger a ilha se tornou uma missão bizarra de acumular o maior número possível de bonecas, cada uma com uma história sombria para contar. As bonecas que Don Julian espalhou pela ilha rapidamente se tornaram mais do que simples brinquedos. Com o passar dos anos, as bonecas deixaram um clima mais sombrio. Pessoas que iam visitar a ilha diziam que, quando passavam, sentiram presenças estranhas, como se estivessem sendo observadas. As bonecas, em diferentes estágios de decomposição, pareciam ter vida própria. Totalmente sujas, sem braços, outras sem pernas, e várias tinham cabeças penduradas por um fio, girando com o vento, como se estivessem vivas. O que mais aterroriza as pessoas que vão à ilha são os relatos de movimentos e barulhos inexplicáveis. Quem vai lá diz que escuta sussurros ao passar pelas árvores, vozes infantis que são difíceis de entender. Muitos afirmam que as bonecas estão possuídas pelos espíritos das crianças que morreram de forma trágica e que agora estão presas naquele pedaço de terra esquecido. A ilha, que deveria ser apenas um lugar calmo e isolado, virou um cenário de terror, onde o próprio ar parece carregar o peso de segredos antigos e assombrações. A cada nova boneca que Don Julian pendurava nas árvores, sua conexão com o mundo exterior se tornava mais fraca, enquanto sua obsessão por acalmar os espíritos da ilha só crescia. O que antes era um gesto para afastar o mal, rapidamente se transformou em uma compulsão que o consumia dia e noite. Don Julian passou a dedicar sua vida a essa estranha missão, vasculhando as águas e os arredores da ilha, em busca de mais bonecas. Rachadas, sem olhos, queimadas pelo sol ou apodrecidas pela umidade, cada uma delas ganhava um lugar especial na macabra coleção, que ele acreditava ser sua única proteção contra as forças sobrenaturais. Com o passar dos anos, Don Julian começou a se isolar ainda mais. Seus vizinhos raramente o viam, e quando o encontravam, ele falava apenas sobre as bonecas
e sobre como os espíritos não o deixavam em paz. Alguns relatos dizem que ele falava sozinho, conversando com as bonecas, como se elas fossem suas únicas companheiras. Aqueles que visitavam a ilha notavam sua aparência cada vez mais acabada e sua expressão assombrada, como se ele estivesse vivendo em um mundo completamente diferente, cercado por vozes e presenças que só ele podia sentir. A obsessão de Don Julian atingiu seu ápice quando ele foi encontrado morto, em circunstâncias que muitos consideram sinistras. Seu corpo foi descoberto exatamente no mesmo local onde ele dizia ter encontrado a menina afogada anos antes, como se o ciclo finalmente tivesse se fechado. Para os poucos que ainda se aventuram pela ilha, a morte de Don Julian não foi o fim de sua missão, mas o começo de um novo capítulo de assombrações. Acredita-se que, mesmo depois de sua morte, Don Julian permanece na ilha, cuidando de suas bonecas e mantendo viva a lenda que ele mesmo criou. A Ilha das Bonecas continua a ser um lugar cheio de mistério, e o legado de Don Julian permanece vivo em cada boneca que ainda balança nas árvores, olhando silenciosamente para aqueles que ousam visitar este local. Para alguns, a ilha é apenas um testemunho de uma mente perturbada, uma coleção que reflete os medos e obsessões de um homem que viveu e morreu em completa solidão. Para outros, as bonecas são mais do que simples brinquedos abandonados. Elas são guardiãs de uma energia inquietante, um portal para o sobrenatural. As perguntas permanecem sem resposta. Seriam as bonecas realmente assombradas pelos espíritos das crianças perdidas? Ou seria tudo apenas o fruto da imaginação fértil de visitantes que se deixam levar pelo medo? A verdade talvez nunca seja conhecida. Mas uma coisa é certa: a Ilha das Bonecas se tornou um destino macabro, onde desperta muita curiosidade.